O trem seguia seu caminho com um ritmo constante, como se as rodas batessem um compasso regular nos trilhos. Tum 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 tum. Vitória Mironova olhava pela janela, observando os campos que se estendiam, os pequenos bosques e as raras vilas que passavam em um borrão, mas sua mente estava longe dali. Em seus pensamentos via o rosto da mãe, marcado pelas lágrimas contidas, e o olhar firme do pai, cheio de orgulho silencioso. Pouco tempo antes, eles estavam na plataforma da pequena estação do distrito, onde o trem para Moscou fazia uma breve parada, e acenavam para ela até que a composição desaparecesse na curva. Filha, ligue todas as noites, ecoava na memória a voz trêmula da mãe, que falhara apenas no último instante. Vitória afastou os olhos da paisagem e abriu o livro Manual de Teoria Econômica. O ingresso na Universidade Estadual de Tula, no curso de Economia, exigia preparação intensa. Embora fosse uma aluna medalhista, sabia que a escola rural, mesmo com uma diretora pedagógica como sua mãe, não oferecia a mesma base que as escolas urbanas de elite. Consciente dessa realidade, ela se dedicava com tripla força aos conceitos, teorias e princípios, decorando cada detalhe. As letras, porém, começavam a se embaralhar diante de seus olhos, seja pelo cansaço de uma noite em claro antes da viagem, seja pelas lágrimas que teimavam em escapar, contidas durante todo o dia. Fechar o livro e repousar os olhos foi um alívio momentâneo. Imediatamente uma imagem surgiu em sua mente. O pai, Alexandre Petrovich, vestindo seu único terno decente, usado apenas em ocasiões especiais, segurando sua mala nova com firmeza. Ao lado a mãe Helena Ivanovna com seu melhor vestido, aquele com a broche que o marido lhe dera no aniversário de bodas de prata. Não nos decepcione, Vika, você é inteligente e vai conseguir, dissera o pai, apertando-a em um abraço forte na despedida. O movimento na porta do compartimento interrompeu suas lembranças. Era a atendente do trem. Gostaria de um chá? Não, obrigada, respondeu Vitória, endireitando-se no assento. Eu aceitaria, minha querida, disse uma voz suave do outro lado. Era sua companheira de viagem, uma senhora elegante, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, que aparentava ter cerca de 70 anos, mas mantinha uma postura ereta e cheia de vitalidade. Vestia um vestido azul escuro sóbrio, um colar de pérolas discretas e óculos de armação delicada. Um chá então, confirmou a atendente antes de sair. Meu nome é Nina Borisovna, apresentou-se a senhora com um sorriso discreto. E você, se não me engano, é uma candidata à universidade? Perguntou, olhando para o livro de Vitória. Sim, estou indo prestar vestibular para economia em Tula, respondeu a jovem um pouco surpresa. Como adivinhou? Nina Borisovna sorriu, não foi difícil. E de onde você vem, se não for indiscrição? De Krasnoye Poliye, na região de Tula. Conheço bem. Um vilarejo sólido com gente trabalhadora. Lá tem uma escola boa, se não me falha a memória. É verdade, confirmou Vitória com orgulho. Minha mãe é vice-diretora e dá aulas de português e literatura lá. Ah, então está explicado, comentou Nina Borisovna. Dá para perceber que você teve uma criação cuidadosa e um grande interesse pelos estudos. A atendente voltou com o chá em um copo de metal decorado e 2 biscoitos em um pratinho. Depois que saiu, a senhora perguntou, está nervosa com o vestibular? Vitória queria responder com otimismo, mas sob aquele olhar atento, não conseguiu esconder a verdade. Tenho medo de não passar e decepcionar meus pais. Eles investiram tanto em mim. Entendo, assentiu Nina Borisovna. Mas deixe-me dizer uma coisa, você vai conseguir. Por que tem tanta certeza? Perguntou Vitória, franzindo levemente a testa. Tenho um olho clínico, respondeu a senhora com um sorriso enigmático. Trabalhei 45 anos em uma biblioteca e aprendi a ler as pessoas como livros abertos. Você é bibliotecária? Animou-se Vitória. Eu passava a infância toda na biblioteca. Minha mãe dizia que quase precisava me arrastar para fora de lá. Fui bibliotecária, corrigiu Nina Borisovna. Agora estou aposentada, mas não fico parada. Acabei me dedicando à escrita. Sério? Admirou-se a jovem. O que você escreve? Histórias sobre pessoas comuns e suas trajetórias, respondeu a senhora, e algo em sua voz ganhou uma profundidade nova, como se cada palavra carregasse um peso maior. Saiba que cada pessoa é um universo próprio, com suas leis, estrelas e abismos. Como bibliotecária, passei a vida emprestando histórias alheias. Agora, crio as minhas. Você já publicou algo? Perguntou Vitória, sentindo a timidez inicial se dissipar. 3 livros, respondeu Nina Borisovna com um orgulho discreto. Uso o pseudônimo de N. Borskaya. Agora estou levando para uma editora de Moscou o 4º volume, que fecha uma tetralogia sobre o entrelaçamento de destinos.
Ela acariciou uma pasta de couro desgastada ao seu lado. Este é o último da série. Um caderno de uma vida especial para mim. E do que trata essa série? Indagou Vitória. De como os caminhos das pessoas se cruzam, formando um desenho invisível. Às vezes, um encontro casual, uma conversa rápida ou um gesto impulsivo pode mudar tudo. Nina Borisovna fitou a jovem com atenção. Como o nosso, por exemplo. Elas conversaram a noite inteira. Vitória falou de seus planos, sonhos e medos. Do desejo de voltar à sua terra natal após a faculdade para ajudar a desenvolver a economia local e evitar que os jovens fossem embora. Da angústia de não corresponder às expectativas dos pais. Nina Borisovna ouvia com atenção, fazendo perguntas precisas, sorrindo aqui e ali, como se soubesse algo que Vitória ainda não havia descoberto. É fácil ver que você é uma moça brilhante, disse em certo momento. Vai longe. Vitória corou, mas sentiu uma onda de confiança. Havia algo naquela mulher que fazia suas palavras soarem como uma verdade inquestionável. Já era tarde quando Nina Borisovna tirou de sua bolsa um pequeno termo com chá de ervas. Quer um pouco? Eu mesma colhi. Ajuda a acalmar antes de momentos importantes. Vitória aceitou e juntas tomaram o chá aromático, observando pela janela escuros pontinhos de luz distantes das aldeias. Ao fundo, alguém tocava violão em um volume baixo. Vika, preciso me ausentar por um instante, disse Nina Borisovna de repente. Poderia cuidar da minha pasta? Ela é muito preciosa. Meu marido me deu antes de falecer. Volto já, concordou Vitória. A senhora saiu, e a jovem ficou ali, examinando a pasta de couro, desgastada nas quinas, mas ainda resistente. Que histórias guardaria aquele objeto? O que Nina Borisovna teria escrito em seu último livro? Passaram-se 10 minutos. 15, 20. Vitória começou a se preocupar. Será que a idosa havia passado mal? Saiu para o corredor, mas não encontrou ninguém. Andou até o final do vagão. Só o atendente sonolento limpava alguns copos. Desculpe, o senhor viu uma senhora idosa do terceiro compartimento? Não vi, resmungou ele. Talvez tenha ido ao vagão ao lado? Vitória estava prestes a verificar, quando o trem começou a reduzir a velocidade. Pela janela surgiram as luzes da estação de Uslovaia. De repente, uma voz ecoou pelo corredor. Tem algum médico aqui? O coração de Vitória deu um salto. Ela correu na direção do barulho e viu homens carregando Nina Borisovna inconsciente saindo do banheiro. O que aconteceu? Gritou. Parece um derrame, respondeu um deles. A encontraram desmaiada no sanitário. Sortemente o trem está chegando à estação. Já chamaram a ambulância. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. O trem parou e Nina Borisovna foi levada para a plataforma. Vitória seguiu atordoada, enquanto os socorristas a atendiam. Você é parente? Perguntou um enfermeiro. Não, só viajamos juntas, mas... Então, por favor, não atrapalhe. Afaste-se. Eles a levaram. E Vitória ficou ali, sem saber o que fazer, enquanto a pasta de couro permanecia abandonada no compartimento. Vocês vão levá-la para qual hospital? Gritou Vitória, correndo atrás da ambulância que já começava a se afastar. Para o central de Uslovaia. Respondeu o médico por cima do ombro, batendo a porta do veículo com força. As luzes piscantes sumiram na escuridão da noite, deixando-a sozinha na plataforma, com um nó na garganta que ameaçava sufocá-la. A condutora do trem a chamou. Moça, o trem está partindo. Rápido! Vitória pulou no vagão no último segundo, quase tropeçando nos degraus. Só quando voltou ao compartimento é que o desespero a atingiu em cheio. A pasta. Nina Borisovna havia pedido que tomasse conta dela, e agora a pasta de couro repousava abandonada no banco, como se a esperasse. Com mãos trêmulas, Vitória a pegou, sem saber o que fazer. Deveria tê-la deixado na estação, entregue aos médicos. Mas o trem já ganhava velocidade, afastando-a cada vez mais de Uslovaia. Agora aquele objeto, tão precioso para a velha escritora, estava com ela, e a culpa a esmagava como um peso. Apertou a pasta contra o peito e pela primeira vez naquele longo dia de despedidas e encontros inesperados, deixou as lágrimas escorrerem. Alguma coisa no fundo de sua mente sussurrou que aquele encontro casual, por mais breve que fosse, de alguma forma mudaria tudo. Como Nina Borisovna havia dito. O trem cortava a noite levando Vitória rumo a um futuro desconhecido, cada vez mais longe de casa, mais longe da escritora que por um instante, pareceu enxergar sua alma. O alojamento estudantil de Tula a recebeu com cheiro de tinta fresca, corredores barulhentos e um zumbido constante de vozes. Seu quarto, no terceiro andar, era pequeno, mas arejado. 2 camas, 2 mesas, 2 armários. Tudo disposto com uma simetria rígida quase militar. Oi, você deve ser a Vitória, não é?
Uma voz vinda da janela a fez virar-se. Sou a Lena, sua colega de quarto. Uma garota baixa de trança loura até a cintura estendia a mão. Sobre sua mesa pilhas de atlas de anatomia se empilhavam. Medicina? Perguntou Vitória, apontando para os livros. Isso. Vou ser pediatra, respondeu Lena, sorrindo. E você? Economia, né? Ouvi dizer que é medalhista. Como sabe? Vitória surpreendeu-se. Tá na lista de distribuição, Lena deu de ombros. Ah, e hoje tem pirogi de repolho na cantina. Comestível, juro. Vamos? Assim começou sua vida universitária, de repente sem aviso como um mergulho em águas geladas. A caloura Mionova se atirou nos estudos como se quisesse preencher um vazio interno. Aulas, seminários, noites em claro antes das provas, tudo ocupava seu tempo, mas nada conseguia apagar a culpa pelo que acontecerá com Nina Borisovna. Nos dias livres, Vitória ia a Uslovaia em busca de notícias. Na central regional, confirmaram. Sim, uma mulher idosa, vítima de derrame, sem documentos, fora socorrida. Seu estado fora estabilizado, e a transferiram para o Hospital Estadual de Tula. Mas ali, nas listas da recepção, não havia registro dela. Não temos nenhuma paciente com esse perfil, disseram, folheando papéis com indiferença. Vitória ligou para todas as clínicas da cidade, sem sucesso. Nina Borisovna parecia ter se dissolvido no ar, deixando para trás apenas a pasta de couro com o manuscrito, que Vitória, sem coragem de abrir, levou para os pais em sua primeira visita a Krasnoye Polye. Talvez ela tenha melhorado e voltado para casa, sugeriu a mãe, ao ouvir a história. Talvez, concordou Vitória, mas no fundo sabia que não era tão simples. A pasta foi embrulhada com cuidado e guardada no velho armário de carvalho no quarto dos pais. Um dia eu vou encontrar sua dona, prometeu a si mesma. Aos poucos, a rotina foi se estabelecendo. A primeira sessão de provas, toda aprovada com notas máximas, lhe deu confiança. Vitória começou a olhar ao redor, a fazer amizades, a se adaptar ao ritmo da vida acadêmica. No segundo ano, viu cartas anunciando seleções para o teatro estudantil. Você tem que tentar, insistir a Lena, já sua melhor amiga. Sua voz é tão expressiva. E meu Deus, quanto tempo ainda vai ficar enterrada nos livros? A vida está passando. Vitória hesitou. O teatro roubaria horas dos estudos, e ela precisava ser a melhor, não podia decepcionar os pais. Vai, não tenha medo, empurrou a Lena em direção ao auditório, onde ocorriam as audições. Um diretor de cabelos grisalhos e barba bem cuidada, que se apresentou como Mark Naumovitz, pediu que lesse um monólogo de Larissa, de Sendot. Vitória começou tímida, mas aos poucos se deixou levar pela personagem. Quando terminou, um silêncio espesso tomou conta da sala. Moça, como é seu nome? Perguntou o diretor. Vitória Mionova. Ele ajustou os óculos no nariz. Apareça amanhã às 18 horas. Vamos ensaiar. Assim o teatro entrou em sua vida vibrante, exigente, cheio de emoções. Interpretar Larissa foi uma revelação. Cada vez que subia ao palco, transformava-se, ousada, decidida, viva. O jornal da universidade, após a estreia, escreveu: a surpresa da temporada é a aluna do segundo ano de economia, Vitória Mionova. Sua Larissa não é apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma mulher dilacerada entre o sonho e a realidade. Foi durante os ensaios que conheceu Denis Sokolov, um rapaz alto, de cabelos escuros, também do curso de economia, um ano mais velho. Ele ajudava com os cenários, às vezes aparecia em papéis secundários e sempre a encorajava antes das apresentações. Você nasceu para isso, dizia. Tenho certeza de que, se quisesse, entraria em qualquer escola de teatro. Vitória apenas balançava a cabeça. Isso é só um hobby. Na vida, a gente precisa de algo sério. Economia é mais séria que arte? Provocava Denis, sorrindo. Seu romance começou na primavera do terceiro ano. Passeios noturnos pelas ruas de Tula, conversas até o amanhecer, projetos em comum. Pareciam feitos um para o outro. Denis sonhava com seu próprio negócio, traçava planos grandiosos. Vitória ouvia, sorria e pensava que talvez a felicidade verdadeira fosse simplesmente estar ao lado de alguém que a entendia. Os pais aprovaram a escolha quando ela levou Denis a Krasnoye Polye nas férias de verão. Rapaz esperto, comentou o pai, depois de levá-lo para pescar à noite. Tem fibra. Denis conquistou a todos. Ajudava no jardim, discutia literatura russa com a mãe de Vitória, brincava com os vizinhos como se sempre tivesse feito parte daquele pequeno mundo. Mas a universidade exigia cada vez mais. Vitória dava aulas particulares, preparando alunos para o EGE de matemática e economia. Precisava do dinheiro. Sonhava em sair do alojamento e alugar um apartamento pequeno.
Você tem jeito para ensinar, observava Lena, enquanto Vitória explicava um tema complexo a mais um aluno problemático. Talvez devesse ter feito pedagogia. Minha mãe já é professora. Isso basta, brincava Vitória, mas no fundo sabia que gostava daquele trabalho. No quarto ano, ela e Denis alugaram um Khrushchevka minúsculo na periferia de Tula. Aperitado, mas deles. À noite, sentavam-se na cozinha estreita, tomavam chá e faziam planos. Depois da formatura vamos para Moscou, dizia Denis. Lá é que tem oportunidades, lá a vida ferve. E meus pais? Questionava Vitória. O campo. Denis franzia a testa. O que você vai fazer lá? Ganhar 20.000 rublos por mês? Você merece mais. Às vezes discutiam até ficarem roucos, às vezes se reconciliavam com uma paixão que fazia os vizinhos baterem na parede. Mas a cada conversa sobre o futuro, uma fissura invisível parecia se abrir entre eles. Naquele inverno do quarto ano, Vitória esbarrou por acaso em um livro na biblioteca da universidade. Entrelaçamento de destinos. A capa era simples, de papelão grosso cor de vinho, com letras douradas já um pouco desgastadas pelo tempo. Vitória abriu o livro com cuidado, como se temesse que as páginas se desintegrassem ao toque. As primeiras linhas a capturaram de imediato. Os fios que nos tecem não são visíveis. Só quando se rompem é que sentimos a dor do desgarro. Era uma escrita que falava diretamente à alma, sem rodeios, sem artifícios. Cada história, de um professor aposentado que plantava tulipas para a esposa morta, de uma costureira que guardava retalhos de tecido como o diário de uma vida, de um motorista de ônibus que colecionava bilhetes perdidos, revelava camadas de humanidade que Vitória nunca havia notado antes. Aquela noite, ela leu até o amanhecer, esquecendo-se do relatório de economia rural que deveria terminar, esquecendo-se até de comer. Nos dias seguintes, o livro não saía de suas mãos. Levava-o para as aulas, escondido entre os cadernos, e relia passagens nos intervalos entre uma disciplina e outra. As palavras de N. Borska, esse nome que soava como um enigma, pareciam ecoar suas próprias dúvidas. As escolhas que fazemos são como sementes. Algumas brotam onde as plantamos. Outras são levadas pelo vento para terras que nunca imaginamos. Vitória sublinhava frases com lápis, anotava reflexões nas margens, como se dialogasse com o autor através do tempo. Na última página, além da lista de obras, havia uma dedicatória manuscrita, para quem ainda acredita que as histórias importam mais do que os números. Ela sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para ela. A busca por mais livros da autora virou uma obsessão. Vitória revisitou todas as bibliotecas da cidade, questionou professores de literatura, até procurou em sebos empoeirados nos bairros mais antigos. Nada. N. Borska era um fantasma, suas obras existiam, mas sua identidade havia se dissolvido como tinta na chuva. Pode ser um pseudônimo de alguém conhecido, sugeriu a bibliotecária, ajustando os óculos no nariz afilado. Naqueles anos, muitos escritores publicavam assim por medo ou por outras razões. Vitória nuiu, mas a resposta só aumentou sua frustração. Como uma pessoa poderia escrever com tamanha profundidade sobre a alma humana e simplesmente desaparecer? Foi então que, em uma tarde cinzenta de março, enquanto organizava suas coisas para a mudança de Denis, que já falava de Moscou como se a cidade o aguardasse há anos, ela reencontrou a pasta de couro no fundo da gaveta. A mesma pasta que guardava manuscrito, Caderno de um Destino, aquele texto que sua avó lhe dera anos antes. Com mãos trêmulas, abriu-a e comparou as páginas com o livro da biblioteca. A caligrafia era idêntica. As margens, o jeito de sublinhar certas palavras, até os pequenos borrões de tinta nos cantos, tudo combinava. Vitória sentiu o coração bater tão forte que chegou a pressionar a mão contra o peito. Não era possível. Aquela pasta não era apenas um presente da avó. Era uma pista. Uma conexão direta com N. Borska. Mas antes que pudesse investigar mais, a vida a atingiu com uma crueldade que ela não esperava. A notícia da traição de Denis chegou como um soco no estômago, deixando-a sem ar. As palavras dele, encontrei outra, é mais honesto assim, ecoavam em sua cabeça enquanto ela olhava pela janela do quarto que dividiram por 4 anos. A neve derretia lá fora, formando poças sujas na calçada, como se até o inverno estivesse cansado de tanto frio. Vitória não chorou. Não imediatamente. Em vez disso, recolheu os cacos de sua rotina com uma determinação fria. Mergulhou nos estudos, abandonou o teatro, reduziu as horas de aulas particulares. O diploma tornou-se sua âncora, a única coisa que a impedia de afundar. Quando defendeu a monografia com louvor, seus pais brilhavam de orgulho no meio da plateia.
Sempre soubemos que você era capaz, sussurrou a mãe, apertando-a contra si. Mas Vitória mal ouvia. Seu pensamento estava na pasta de couro, escondida entre as roupas na mala que levaria de volta para casa. 5 anos haviam passado como um sopro, cheios de luz, de dor, de descobertas que a marcaram para sempre. Ao cruzar a porta da casa dos pais, foi como se o tempo recuasse. O cheiro de pão recém-assado, o som do relógio de parede marcando as horas, o rangido da cadeira de balanço do pai na varanda. Tudo igual. E tudo diferente. Foi só naquela noite, enquanto desmontava caixas e reorganizava o quarto de solteira que guardava seus livros de infância, que a pasta voltou às suas mãos. Ela a segurou contra a luz da lâmpada, observando as marcas do tempo na capa. Encontrareis-me quando estiverdes prontos, parecia dizer-lhe aquele objeto silencioso. Vitória sorriu pela primeira vez em semanas. Não era uma promessa, mas uma certeza. O destino de N. Borska e o seu próprio ainda estavam por se entrelaçar. Foi então que começou seu romance com Igor Stanislavich. Tudo seguiu um roteiro previsível: festa corporativa, champanhe, conversas íntimas, beijos trocados no escritório vazio e um caso apaixonado que se desenvolveu com velocidade vertiginosa. Igor era casado, mas jurava que o casamento há muito se resumia a uma mera formalidade. Somos estranhos, eu e minha esposa, repetia. Ficamos juntos apenas por causa da filha. Mas já estou quase decidido a pedir o divórcio. Vitória acreditou. As ligações noturnas, os encontros clandestinos em hotéis, os raros fins de semana em que ele podia ficar com ela, tudo isso a deixava tonta. Achava que finalmente havia encontrado o amor verdadeiro, maduro e profundo, bem diferente da paixão juvenil por Denis. O despertar veio 1 ano depois, quando, por acaso, viu Igor no shopping center com a esposa e a filha. Eles escolhiam o uniforme escolar da menina e pareciam uma família feliz. Vitória ficou escondida atrás de uma coluna, observando enquanto Igor, seu Igor, o mesmo que na noite anterior lhe sussurrava palavras de amor, abraçava carinhosamente a esposa pelos ombros e cochichava algo em seu ouvido, fazendo-a rir. Naquela noite, ela se embebedou até perder a memória pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, escreveu um pedido de transferência para outro departamento. Você enlouqueceu? Igor a confrontou em seu escritório, indignado. Somos a melhor equipe da empresa. Não somos uma equipe, respondeu ela, baixinho. Eu era só uma opção de reserva. Não serei mais. Asterisco. A transferência foi aprovada. Vitória se jogou no trabalho com uma intensidade triplicada. Promoveram-na economista-chefe e lhe confiaram a elaboração da estratégia de desenvolvimento da empresa para os próximos 3 anos. Seu salário subiu para 65 mil rublos, uma fortuna para Tula. Em 2019, realizou um sonho antigo. Comprou um Volkswagen Polo seminovo com 100 mil quilômetros rodados, mas que era só seu. A liberdade de ir e vir a qualquer hora embriagava. Agora podia, a qualquer momento, sentar ao volante e, em poucas horas, estar de volta à sua aldeia natal. Só que na prática continuava indo pouco. Naquele mesmo ano, chegou à empresa um novo funcionário, Machin Orlov, especialista em digitalização de processos. Alto, atlético, com um sorriso aberto e olhos perspicazes, era formado pela Universidade Financeira do Governo da Federação Russa. Trouxe consigo o ritmo acelerado da capital e ideias inovadoras para o escritório de Tula. Aproximaram-se durante o projeto de implantação de um novo sistema CRM, noites em claro diante dos computadores, brainstormings exaustivos, discussões acaloradas e, depois, cafés madrugada adentro em uma lanchonete 24 horas em frente ao prédio, falando sobre tudo e sobre nada. Machin não fazia declarações grandiosas nem prometia mundos e fundos. Simplesmente estava ali, presente, sólido, inteligente, com um humor sutil que a fazia rir sem esforço. Pela primeira vez em muito tempo, Vitória sentiu-se verdadeiramente feliz. No inverno de 2020 passaram a morar juntos. Noites de cinema em casa, corridas matinais aos domingos, planos para férias na Turquia, a felicidade comum de pessoas comuns. Vitória até começou a pensar em casamento, especialmente porque em toda ligação, a mãe não se cansava de lembrá-la do relógio biológico. Que tal me apresentar aos seus pais? Sugeriu Machin certo dia. Podemos passar um final de semana na sua aldeia. Ela hesitou. Por algum motivo, a ideia de que seus 2 mundos, o passado rural e o presente urbano, se encontrassem lhe causava uma ansiedade difusa. Vamos deixar para depois, respondeu. Agora tenho muita coisa no trabalho. Asterisco. E o trabalho de fato ocupava todo o seu tempo. Matriculou-se em um curso de inglês, sonhava em viajar, em conhecer o mundo.
Na parede do quarto, um mapa pontilhado de bandeirinhas marcava os destinos que queria visitar. Precisamos ir a Praga, dizia Machin, abraçando-a por trás. A arquitetura de lá é de tirar o fôlego. Asterisco. Parecia que a vida, enfim, havia entrado nos eixos. Carreira consolidada, um homem que a amava ao seu lado, planos para o futuro. O que mais poderia desejar? Até que trovejou. No início de 2022, ofereceram a Machin um cargo no escritório central de uma grande empresa de TI em São Petersburgo. É uma chance que aparece uma vez na vida, asterisco, disse ele, apressado, enquanto arrumava as malas. O salário triplicaria, as perspectivas de crescimento eram imensas e os projetos internacionais. E nós? Perguntou Vitória, sentindo o peito doer. Já havia ouvido aquelas palavras antes. 7 anos atrás. De Denis. Venha comigo, propôs Machin. Em Petersburgo, você terá mais oportunidades. Com sua experiência, arrumará trabalho rápido. Asterisco. Mas Vitória não podia. Não conseguia abandonar a vida que havia construído, o emprego estável, os pais que, embora não demonstrassem, envelheciam e precisavam dela cada vez mais. Não estou pronta para largar tudo e ir embora, asterisco disse. Talvez a gente tente um relacionamento à distância? Tentaram. 2 meses de ligações, videochamadas, encontros esporádicos nos fins de semana. Até que Machin admitiu que não aguentava mais. Era preciso escolher, juntos ou cada um no seu caminho. Vitória escolheu a segurança, a estabilidade, a vida que conhecia. Ficou sozinha em seu apartamento impecável, de onde via pela janela o campanário da igreja. Aos 30 anos havia alcançado tudo o que desejara na juventude, um cargo de prestígio, o respeito dos colegas, independência financeira. Só que voltar para um apartamento vazio pesava cada vez mais. Às vezes, sentada à janela com uma xícara de chá, observava as silhuetas apressadas na rua e refletia sobre como suas conquistas, por algum motivo, não lhe traziam felicidade genuína. O sucesso, afinal, não se media por números na folha de pagamento, mas pelo calor que habitava a alma. E talvez, essa ideia a torturava, tivesse feito a escolha errada, colocando a carreira acima de tudo. Nesses momentos, tirava do armário o velho álbum de fotos, a única coisa que levará da casa dos pais, além da pasta de couro com o manuscrito. Folheava as imagens desbotadas, detendo-se nos rostos jovens dos pais, em seu próprio sorriso de criança. Uma onda de perda invadia como se tivesse deixado escapar algo essencial, algo que jamais poderia recuperar. Externamente bem-sucedida, internamente solitária. Assim Vitória chegou aos 30 anos, com uma taça de champanhe na sacada do apartamento que podia pagar, mas sem ninguém com quem dividir as alegrias e as dores do cotidiano. O telefone tocou às 7 da manhã, horário em que só se liga para dar notícias muito boas ou muito ruins. Sonolenta, Vitória tateou o aparelho na mesa de cabeceira. Número desconhecido. Alô? Vitória Alexandrovna Mironova? Perguntou uma voz masculina. A formalidade seca já anunciava desgraça. Sim, sou eu. Tenente Karpov da polícia. Lamento informar, mas seus pais, Alexandre Petrovich e Helena Ivanovna Mironov, faleceram ontem à noite em um acidente de trânsito na rodovia M2. Voltavam da dacha. Dali em diante Vitória quase não ouviu mais nada. O quarto começou a girar. A voz do policial transformou-se em um zumbido distante. Fragmentos de frases chegavam até ela como através de um véu. O motorista do caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária. Faleceram antes da chegada da ambulância. Meus pêsames. Os corpos estão no necrotério do Hospital Distrital. Você precisa vir para o reconhecimento e os trâmites legais. Já vou, asterisco foi tudo o que conseguiu dizer. Sentada na beira da cama apertando o telefone com força, não conseguia acreditar que aquilo fosse real. 3 dias antes, haviam conversado. Uma ligação de domingo como outra qualquer. A mãe falando da colheita de maçãs, o pai se gabando da última pesca. Tudo igual. Rotineiro. Comum. Venha, Vicuxa, dissera a mãe. Sentimos saudades. Asterisco. E mais uma vez ela alegara estar ocupada. Um projeto importante, uma reunião na segunda-feira. Prometera visitar em 2 semanas, durante suas férias de outubro. Agora, aquelas 2 semanas não existiriam mais. Não haveria tortas da mãe, nem piadas do pai, nem o calor do lar. Não haveria nada. Vika não lembrava como arrumou as malas, como chamou o táxi, como chegou à estação. Tudo acontecia como em um pesadelo do qual era impossível acordar. O trem até o centro do distrito, depois o ônibus até a vila. O caminho, tão familiar desde a infância, agora parecia uma estrada para o abismo.
A chuva caía sem parar durante toda a cerimônia fúnebre, como se o próprio céu chorasse a perda daqueles dois que não estavam mais ali. 2 caixões lado a lado no salão da escola rural, onde Helena Ivanovna havia trabalhado a vida inteira. O diretor falava de sua dedicação à profissão, de como amava as crianças, de como lutava por cada aluno. Uma mulher de cabelos grisalhos, ex-aluna da primeira turma da mãe, contava como Helena Ivanovna ensinou não apenas a língua russa, mas também a humanidade. Ela acreditava que em cada criança havia uma centelha divina, disse a mulher com voz trêmula, e sabia como transformar essa centelha em chama. Sobre o pai, falou seu chefe da administração distrital, como Alexandre Petrovich conhecia cada agricultor da região pelo nome, como os ajudava a conseguir subsídios, como defendia seus interesses perante as autoridades. Vika permanecia junto aos caixões, sem sentir a chuva, nem o frio nem o tempo passar. Apenas uma dor queimando a alma. Depois, no cemitério rural, no alto da colina de onde se avistava o rio e os prados, o lugar que o pai, brincando, chamava de o mais pitoresco da nossa região. Ela não chorava. Não havia lágrimas. Dentro dela, só um vazio que nada parecia capaz de preencher. Após o enterro, vizinhos, colegas e ex-alunos se reuniram na casa dos pais. A mesa estava repleta de pratos trazidos por alguém, mas ninguém tocava na comida. Bebiam a vodka amarga da despedida, falavam daqueles que se foram, relembravam episódios de suas vidas. A vizinha idosa, tia Clava, abraçou Vika. Não vá embora tão cedo. Fique um pouco na casa. Se despeda. Assim fica mais fácil. Ela sentiu. A ideia de voltar para o apartamento vazio em Tula era insuportável. Quando todos se foram, ficou sozinha na casa da infância. O silêncio era ensurdecedor. O relógio de parede tic-taqueava como sempre. No parapeito, a gerânio favorita da mãe ainda florescia. Sobre a mesa, o cachimbo do pai, como se os donos tivessem saído por um instante e estivessem prestes a voltar. Vika afundou na poltrona do pai e pela primeira vez naqueles dias terríveis chorou. Sem soluços, sem gemidos. As lágrimas simplesmente escorriam sem parar. Passou a semana seguinte no quarto dos pais, organizando suas coisas, relendo cartas antigas, folheando fotografias. Cada objeto guardava uma memória. Os óculos de leitura da mãe com a capa desgastada, os equipamentos de pesca do pai, arrumados com cuidado em uma caixa especial. O velho toca-discos com a coleção de vinis, Vysotsky, Okuzava, Vysotsky. No armário encontrou uma pilha de cadernos escolares, os seus próprios preservados pela mãe. Redação. Vitória Mironova, 9º ano. Tema, meu futuro. Com um sorriso amargo, leu as linhas ingênuas sobre o sonho de se tornar economista, ajudar a vila natal, criar empregos para os jovens. No canto da página, uma anotação da mãe em tinta vermelha. Acredito que você conseguirá. Na gaveta da escrivaninha, o diário da mãe. Vika o abriu e congelou. Quase todas as páginas mencionavam ela. 15 de outubro. Vika ligou. Contou sobre o novo projeto. Voz cansada, mas diz que está tudo bem. 23 de dezembro. Vika mandou dinheiro para o remédio do pai. Não contou a ele, sabe que ficaria magoado. 3 de março. Hoje é o aniversário da nossa menina. Ligou, parabenizei, prometeu vir no mês que vem. A saudade que o pai e eu sentimos é insuportável. Anotações simples, cheias de amor e uma tristeza silenciosa. Vika chorou sobre cada página, compreendendo tarde demais como havia negligenciado os pais, como raras eram suas ligações, como evitava os convites para visitá-los. Ao organizar a estante de livros, deparou-se com uma pasta de couro antiga, embrulhada em papel. A pasta de Nina Borisovna, aquela mesma com a qual tudo havia começado 12 anos antes. Vika pegou-a com cuidado, sacudindo a poeira. Tantos anos ali, intocada, esquecida. Exausta, afundou na poltrona. Era estranho, mas justamente naquele momento de dor profunda, as palavras de Nina Borisovna ecoaram em sua mente. Às vezes, um encontro casual, uma conversa passageira ou um único gesto impulsivo podem mudar uma vida inteira. O que haverá nessa manuscrita? Pensou, desatando os cordões da pasta. Em todos aqueles anos, nunca tivera coragem de olhá-la. Primeiro por respeito ao segredo alheio, depois por um medo supersticioso, e por fim, simplesmente esquecera de sua existência. Dentro, uma pilha de folhas, escritas com letra miúda e caligráfica. Na primeira página, o título, Caderno de um Destino, e o subtítulo, Livro 4º da série Entrelaçamentos do Destino. Abaixo, uma dedicatória, aqueles que acreditam ser possível mudar a vida, mesmo conhecendo o próprio futuro. Vika começou a ler e após algumas páginas, sentiu um arrepio na espinha.
O manuscrito falava de uma jovem chamada Vitória Mironova, filha de intelectuais rurais, uma professora de russo e especialista em agricultura. Descrevia como ela sonhava em se tornar economista, como ingressara na Universidade Estadual de Tula, como conhecera, em um trem, uma escritora idosa chamada Nina Borisovna Starsteva. Cada detalhe coincidia. A descrição dos pais, o próprio caráter de Vika, até a cor do papel de parede em seu quarto na casa da infância. Com mãos trêmulas ela virava as páginas, lendo sobre sua vida universitária, o círculo teatral, Denis e o fim do relacionamento. Sobre o trabalho no Centro Invest, o romance com o chefe casado, Maxim e sua mudança para São Petersburgo. Tudo estava ali, escrito na mesma letra, no mesmo papel escrito antes que os fatos acontecessem. Ela lia, incapaz de parar, enquanto o terror crescia dentro dela. As últimas páginas descreviam a morte dos pais em um acidente na rodovia M2, o retorno à casa natal, a busca no armário, e a descoberta daquele mesmo manuscrito. Vika fechou a pasta com força e a jogou longe, como se fosse uma cobra venenosa. Isso não pode ser, martelava em sua cabeça. Não pode ser, não pode ser. Mas era. Nina Borisovna, de alguma forma incompreensível, conhecia toda a sua vida, o passado, o presente e talvez, o futuro. Vika olhou para a última página lida. Havia mais. Algo que ainda não havia acontecido. Algo que a aguardava. A ideia de conhecer seu próprio destino a atraía e a aterrorizava ao mesmo tempo. E se houver algo horrível? E se eu estiver condenada a... Não conseguia terminar o pensamento. Mas havia uma pergunta ainda mais assustadora, ela tinha escolha. Se tudo aquilo se cumprirá com tamanha precisão, isso significava que sua vida já estava escrita? Que ela era apenas um personagem de um livro, seguindo um caminho predeterminado? Não, isso não podia ser verdade. Tinha que haver uma explicação. Talvez Nina Borisovna conhecesse seus pais, talvez a tivesse observado todos aqueles anos. Mas como explicar então os eventos previstos antes de acontecerem? Com determinação, Vika pegou a pasta e a colocou sobre a mesa. A resposta, ou pelo menos uma pista, estava ali, e ela precisava descobri-la. Fosse mistério ou não, Vika precisava descobrir a verdade. Precisava encontrar uma explicação para tudo aquilo que havia acontecido. E para isso, era necessário localizar Nina Borisovna, ou pelo menos pessoas que a conhecessem. Não acredito em destino predeterminado, pensou firme. Minha vida pertence só a mim, e só eu decido como ela será. Ela ainda não sabia como encontraria as respostas. Não sabia se Nina Borisovna existira de fato, nem se ainda estaria viva. Mas pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho, como um despertar após um longo sono. Como se tivesse vivido todos aqueles anos em piloto automático, movida apenas pela inércia, e agora finalmente tivesse acordado. A dor pela perda dos pais não havia desaparecido. Pulsava em cada célula do seu corpo, uma ferida aberta. Mas junto dela surgira outra coisa, determinação. Determinação para descobrir a verdade. Determinação para mudar sua vida. Determinação para deixar de ser apenas uma página no livro de alguém. Com cuidado, Vika embrulhou a pasta em papel e guardou-a na bolsa. Amanhã voltaria a Tula, mas não para retomar a vida de antes. Voltaria para começar uma busca por respostas por Nina Borisovna por si mesma. Ela se aproximou da janela. Do lado de fora, os ramos da macieira plantada pelo pai anos atrás farfalhavam ao vento. Em breve viria o outono, depois o inverno, a primavera e um novo verão. A vida continuaria com ou sem os pais, escrita em um manuscrito ou não. Pela primeira vez desde a tragédia, Vika sentiu não apenas a dor da perda, mas também um desejo quieto, teimoso, o desejo de viver, não segundo um roteiro alheio, mas segundo o seu próprio. E começaria essa nova vida buscando as respostas que agora não a deixavam em paz. No primeiro dia útil após seu retorno a Tula, um pedido de licença não remunerada pousou sobre a mesa de Alexei Mikhailovich, diretor da Centrinvest. Normalmente rigoroso com ausências, ele assinou o documento em silêncio. A tragédia com os pais de Vika lhe dava todo o direito a um afastamento temporário. Por quanto tempo planeja? Foi tudo que perguntou. 1 mês, respondeu ela. Preciso resolver questões de herança, da casa e de mim mesma. As últimas palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas o diretor assentiu com compreensão. Tire mais, se precisar. Seu lugar estará garantido. De volta ao apartamento, Vika sentou-se diante do notebook. A barra de pesquisa piscava, como se aguardasse a pergunta que ela ensaiara mentalmente durante toda a semana. Digitou, Nina Borisovna Startova, escritora N. Borskaya. Os resultados foram poucos, mas suficientes.
Um artigo no Almanaque Literário Local Tusco e Slovo, de 2015, uma breve resenha sobre entrelaçamentos do destino e livro 3, Padronagens da Vida. O autor elogiava a surpreendente capacidade de mergulhar nas profundezas ocultas da alma humana, e um raro dom de antever os caracteres. Nada sobre a escritora em si, apenas sua obra. Uma menção em um catálogo regional de autores, Borskaya, N. Nome real, Startova Nina Borisovna, de 1936 a 2018. Escritora de Tula, autora da série de prosa psicológica Entrelaçamentos do Destino. 2018. Nina Borisovna estava morta havia 4 anos. Vika recostou-se na cadeira, sentindo uma estranha mistura de decepção e alívio. Por um lado, não poderia encontrar a mulher que de algum modo inexplicável havia previsto sua vida. Por outro, talvez fosse melhor assim. O que diria ela em um encontro? Olá, sou a personagem sobre a qual a senhora escreveu. Me diga, o que acontecerá comigo em seguida? Mas a busca estava apenas começando. Metódica, Vika seguiu cada link, anotando qualquer fragmento de informação, até que encontrou um obituário no jornal Tusky Izvestia, de 15 de maio de 2018. Faleceu a escritora de Tula Nina Borisovna Startova, conhecida pelos leitores como N. Borskaya. Nos últimos anos, viveu no asilo para idosos Dom Tepli, onde faleceu aos 82 anos. O velório será realizado na igreja de São Nicolau. Dom Tepli. Era uma pista. Imediatamente Vika descou o número do asilo, encontrado no site oficial. Bom dia, disse a atendente. A senhora poderia me informar se Nina Borisovna Startova já foi residente de vocês? Não divulgamos informações sobre nossos hóspedes, veio a resposta seca. Compreendo. Mas ela faleceu em 2018. Procuro seus parentes. É muito importante. Uma pausa. Então, com relutância, entre em contato com a editora Rusko e Slovo. Eles publicavam seus livros. Talvez tenham os contatos dos herdeiros. A editora Rusko e Slovo ficava em um casarão antigo no centro de Tula. No dia seguinte, sem aviso prévio, Vika dirigiu-se até lá. O porteiro, a princípio, hesitou em deixá-la entrar, mas a menção ao nome de Nina Borisovna surtiu um efeito inesperado. Ah, é sobre a Startova? Ele assentiu. Terceiro andar, seção de literatura. Pergunte por Maria Leonidovna. Maria Leonidovna era uma mulher de cerca de 60 anos, de olhar penetrante e maneira autoritária de falar. Sou a editora-chefe do departamento, apresentou-se, quando Vika explicou o motivo da visita. Nina Borisovna era nossa autora. Livros tocantes, cheios de alma, embora com tiragens modestas. A senhora é parente? Perguntou, examinando Vika com desconfiança. Não, ela titubeou. Conhecia por acaso, há muitos anos, em um trem. E tem um manuscrito seu que gostaria de devolver aos herdeiros. Que manuscrito? O Caderno de um Destino. O 4º livro da série Entrelaçamentos do Destino. As sobrancelhas da editora se ergueram. O 4º livro nunca foi publicado. Achávamos que ela não teve tempo de terminá-lo antes do derrame. Derrame? Repetiu Vika, sentindo o coração acelerar. Sim, em 2010. Foi grave. Ela perdeu parte da memória, da fala. Depois veio a reabilitação, os cuidados. Os familiares a internaram no Dom Tepli. Nós a visitamos algumas vezes, mas não havia mais condições de trabalhar. 2010. O trem. O derrame. Tudo se encaixava. E os parentes dela? Perguntou Vika com cautela. Gostaria de devolver o manuscrito. Maria Leonidovna hesitou, mas acabou retirando um cartão de visitas de uma gaveta. Este é o neto, Andrei Maximovich Startov. Trabalhou conosco como editor por um tempo, depois virou freelancer. O telefone, acho, continua o mesmo. No cartão lia-se, Andrei Startov. Editor literário revisor, seguido do número. Obrigada. A senhora me ajudou muito. Já na porta foi interrompida por uma última pergunta. E de que trata esse manuscrito? O Caderno de um Destino? Vika virou-se, encontrando o olhar da editora. Trata de como, às vezes, o destino nos dá uma chance de mudar tudo, mesmo quando parece que já está tudo decidido. A ligação para Andrei Startov foi breve e objetiva. Bom dia. Meu nome é Victoria Mironova. Ligo a respeito de sua avó, Nina Borisovna. Minha avó? A voz do homem soou surpresa. Como a senhora conhece minha avó? É uma longa história. Tenho um manuscrito dela. O 4º livro que não foi publicado. O silêncio do outro lado da linha estendeu-se tanto que Vika chegou a pensar que a chamada havia caído. A senhora poderia se encontrar comigo? Finalmente, ele disse. Gostaria de ver.
O encontro no Café Knigoliub, um pequeno estabelecimento aconchegante no centro de Tula, onde as paredes eram revestidas de estantes repletas de livros e as mesas levavam nomes de escritores, foi marcado para o mesmo dia. Victoria chegou antes do horário combinado e ocupou a mesa Chekhov, no canto mais afastado do salão. A pasta de couro desgastada repousava à sua frente como um objeto sagrado, um artefato de outro tempo. Pontualmente às 6 horas, a porta do café se abriu, e um homem de cerca de 30 anos entrou. Alto, magro, com cabelos escuros desalinhados e olhos cinzentos atentos por trás de óculos de armação fina, ele olhou ao redor, localizou Vika e dirigiu-se a ela com passos decididos. Andrei Startov apresentou-se, estendendo a mão. Victoria Mironova respondeu ela, notando o aperto de mão firme e a maneira como seus olhos se fixaram na pasta. É dela que estamos falando. Vika empurrou o objeto na direção dele. Guardei-a por 12 anos, mas ela pertence a você. Andrei tocou a superfície envelhecida com cautela, como se temesse danificá-la. Eu me lembro desta pasta, murmurou. Foi um presente do meu avô no aniversário de bodas de ouro deles. Minha avó nunca se separava dela. Ergueu o olhar para Vika, e sua expressão era uma mistura de curiosidade e uma ponta de desconfiança. Conte-me como ela parou em suas mãos. E Vika contou tudo, desde o início. Falou sobre o encontro casual no trem, sobre a conversa com Nina Borisovna, sobre o derrame que a atingira na estação de Uslovaia, sobre como a pasta ficou com ela. Nunca tive coragem de ler o manuscrito todos esses anos, admitiu. Só o fiz recentemente, depois da morte dos meus pais. Minhas condolências, disse Andrei, em um tom suave. Obrigada, assentiu ela, mas hesitou antes de continuar. O problema é que quando finalmente li, sua voz falhou. Como explicar algo que soava impossível? Lá estão descritos detalhes da minha vida. Coisas que ainda não tinham acontecido quando o texto foi escrito. Andrei franziu levemente a testa. Vika amaldiçoou-se internamente. Ele vai pensar que sou louca. Eu sei como isso soa, apressou-se em acrescentar. Mas é a verdade. Há eventos registrados ali que ninguém poderia prever em 2010, inclusive a morte dos meus pais, com detalhes que só eu conhecia. Posso? Perguntou ele, indicando a pasta com um gesto. Claro. Com cuidado desatou os cordões que a fechavam, abriu a primeira página e percorreu algumas linhas com os olhos. O traço da caligrafia era-lhe familiar, uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Minha avó sempre dizia que escrevia apenas sobre pessoas reais, comentou pensativo. Que tinha o dom de ver destinos. Nós achávamos que eram apenas excentricidades de escritora, um recurso literário. Fecharam a pasta. Andrei fixou Vika com um olhar penetrante. Fale sobre você. O que está escrito ali? A garçonete chegou com o café pedido e Vika, reorganizando os pensamentos, começou a relatar. Como entrará na universidade, como atuará no teatro estudantil, como namorar a Denis, como trabalhará na Centrinvestrinstrinvest, como sua carreira progredira. Tudo isso estava no manuscrito? Tudo, confirmou ela. Até o nome da empresa e das pessoas com quem me relacionei. Até o modelo do carro que comprei em 2019. Andrei girava a xícara de café já frio entre os dedos, absorto. Sabe, depois do derrame minha avó esqueceu muitas coisas, mas às vezes tinha insights, coisas que não deveria saber. Uma vez, disse à enfermeira que ela teria um menino em um mês, quando todos os exames indicavam uma menina. E nasceu um menino. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Eu tenho uma dívida com ela. Todos nós temos. Minha mãe, Ludmila, não queria levá-la para casa depois do hospital. Dizia que não tinha tempo, que precisava trabalhar. Sua voz tremulou levemente. Eu estava começando minha carreira, morava em um apartamento alugado com amigos. Parecia mais lógico colocá-la em um asilo. Cuidados profissionais, médicos por perto. Engoliu em seco. Eu a visitava. Mas raramente. Sempre havia algo mais importante para fazer. E então ela morreu. Seus olhos brilharam por um instante. Sabe o que ela me disse na última vez que a vi? Eu entendo tudo, Andriusha. Você ainda encontrará aquela que fará você entender o que realmente importa. Vika sentiu um arrepio percorrer sua coluna. E você acha que? Não sei o que pensar, admitiu ele, sincero. Tudo isso é estranho, inexplicável. Mas uma coisa eu sei, esta obra não pertence apenas a mim como herdeiro. Pertence também a você como protagonista. Com delicadeza, empurrou a pasta de volta para Vika. Você leu tudo? Não, balançou a cabeça. Só até a parte em que encontro o manuscrito. O resto, tive medo de continuar. Por quê? Ela sustentou seu olhar. Porque se meu futuro está escrito ali, e se tudo se cumpre com essa precisão, então não tenho escolha.
Sou apenas uma marionete seguindo um roteiro. Você acredita no destino? Perguntou Andrei. Não. Ou não quero acreditar. Eu também não. Um sorriso fraco iluminou seu rosto. Acho que minha avó também não acreditava. Se não, por que teria escrito na primeira página? Aqueles que acreditam que a vida pode ser mudada, mesmo conhecendo o futuro. Algo mudou no ar entre eles, como se uma linha invisível de compreensão os unisse, conectando duas almas que até então eram estranhas. Talvez, disse Vika lentamente, não se trate de saber ou não saber o futuro, mas de ter coragem para mudá-lo. Andrei assentiu. E em seus olhos, Vika viu algo que nunca havia visto em nenhum homem antes, uma profundidade de entendimento que dispensava palavras. Já na saída do café, ao se despedirem, ele falou de repente. Sabia que eu queria ser escritor, como minha avó, mas a vida tomou outro rumo. Tornei-me editor, corrigindo textos alheios em vez de escrever os meus. Ainda não é tarde para começar, sorriu Vika. Assim como você, respondeu ele, inesperadamente. Voltar aos seus sonhos de infância de ajudar sua aldeia natal. Ela o olhou surpresa. Eu não falei nada sobre isso. Não, admitiu Andrei, parecendo genuinamente confundido. Talvez tenha lido na obra e esquecido. Desculpe. Trocaram números de telefone, combinando de se encontrar dali a alguns dias. A pasta ficou com Vika a pedido dele. Ela é mais importante para você do que para mim, disse. Pelo menos por enquanto. Ao se separarem, nenhum dos dois sabia que aquele era o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo que eles mesmos escreveriam, independentemente do que estivesse predito na velha pasta de couro. Flocos de neve dançavam sob a luz dos postes, depositando-se nos ombros dos transeuntes, nos tetos dos carros, nas calçadas cobertas de branco. Vika e Andrei caminhavam pela rua central de Tula, voltando da editora Rusko e Slovo, onde acabavam de assinar o contrato para a publicação do manuscrito de Nina Borisovna. Ainda não acredito que aceitaram sem hesitar, comentou Vika, ajustando melhor o casaco. Sem cortes, sem alterações. Maria Leonidovna sempre acreditou no talento da minha avó, explicou Andrei, apoiando-a discretamente pelo cotovelo em um trecho escorregadio. E este livro é especial. 3 semanas haviam se passado desde aquele primeiro encontro no Knigoliub. 3 semanas em que se tornaram mais próximos do que muitos se tornam em anos. Andrei ajudara Vika com questões de herança, com a papelada para a venda da casa dos pais. Ela ouvirá suas confissões sobre a avó, sobre a carreira literária abandonada, sobre a culpa que o perseguia havia tanto tempo. Passavam quase todo o tempo livre juntos, caminhadas pelas ruas nevadas de Tula, idas ao teatro, longas conversas sobre xícaras de chá em seu apartamento ou no dela. 2 solitários que de repente haviam encontrado no outro um reflexo de si mesmos. Sabes em que estou pensando? Perguntou Andrei enquanto paravam na ponte sobre o rio Upa. Ele seguiu com o olhar perdido nas águas escuras, como se buscasse respostas nas correntes lentas do inverno. Que nada disso foi acaso. O encontro da minha avó contigo. A descoberta do manuscrito. Nossa própria história. É como se alguém tivesse escrito um roteiro no qual estávamos destinados a nos encontrar. Viola sorriu, apertando com mais força a luva em torno dos dedos já entorpecidos pelo frio. Tu sabes que não acredito em destino, não é? Eu também não, admitiu ele, envolvendo a mão dela com a sua. Mas acredito em coincidências extraordinárias. O manuscrito havia sido aceito para publicação urgente, com lançamento previsto para a primavera. O adiantamento de 85.000 rublos não era uma fortuna nos dias de hoje, mas representava um valor significativo para uma pequena editora regional. Esse dinheiro é teu, insistiu Viola quando discutiam os termos do contrato. Tu és o herdeiro. Não, respondeu Andrei com firmeza. Metade é tua. Sente, esse texto continuaria esquecido no fundo de um armário. E além disso, és uma espécie de coautora. Sem a tua insistência, este livro nem existiria. Após longas discussões, chegaram a um acordo. Viola receberia 40.000 rublos. Mas em vez de guardar o valor para si, pediu que fosse transferido para o asilo Teplidon, a casa quente, para melhorar as condições dos idosos que ali viviam. É o certo a fazer, justificou. Nina Borisovna passou seus últimos anos lá. Que esse dinheiro ajude quem está no lugar dela agora. Andrei olhou para ela com uma admiração tão intensa que Viola sentiu o rosto esquentar. Tu és incrível, foi tudo o que conseguiu dizer. Em meados de dezembro, Viola recebeu uma proposta de trabalho na administração regional, no Departamento de Desenvolvimento Econômico de Áreas Rurais. O cargo de chefe de setor pagava um pouco menos do que no Centro Invest, mas era exatamente o tipo de função que ela um dia sonhara exercer. É o destino, brincou Andrei ao saber da notícia.
Não, respondeu Viola, balançando a cabeça. É a minha escolha. A casa dos pais foi vendida por 1,8 milhão de rublos, um bom valor para uma propriedade rural. Com parte do dinheiro, Viola comprou um apartamento de 2 quartos em Tula, no mesmo bairro onde morava Andrei. A mudança foi rápida e sem complicações. A maioria dos móveis e objetos do antigo lar foi doada aos vizinhos. Ela guardou apenas as fotografias da família, os livros da mãe e a coleção de discos do pai. O manuscrito de Nina Borisovna ganhou um lugar de honra na estante da nova casa. Viola nunca leu o que estava escrito após a cena da descoberta do texto. Foi uma decisão consciente. Não quero saber o que vem depois, disse a Andrei. Prefiro viver a minha própria vida sem spoilers. Ele assentiu, compreensivo. E se estiver escrito algo lindo? Um final feliz? Então chegarei até ele por mim mesma, respondeu sorrindo. Em janeiro visitaram juntos o cemitério pela primeira vez para prestar homenagem à tumba de Nina Borisovna. O dia estava gelado, mas ensolarado. A neve estalava sob os pés, e o ar vibrava com o frio cortante. A lápide era simples, uma placa de granito com uma fotografia desbotada e as datas de nascimento e morte. Andrei removeu a neve acumulada e depositou flores frescas. Obrigado, vovó, murmurou, pelo teu último presente. Viola também agradeceu em silêncio aquela mulher cuja caneta, de algum modo profético, havia entrelaçado suas vidas de maneira tão inesperada. Talvez seja isso o entrelaçamento de destino sobre o qual ela escreveu, pensou, colocando uma rosa vermelha sobre a lápide. Em fevereiro, Viola visitou os túmulos dos pais no cemitério rural. Andrei foi com ela, embora ela não tivesse pedido. Simplesmente disse, estarei ao teu lado. E ela entendeu que era exatamente disso que havia sentido falta todos aqueles anos, de alguém que estivesse presente, sem mais nem menos, na dor e na alegria. Em março, Caderno de um Destino foi lançado com uma tiragem de 5.000 exemplares, modesta para os padrões nacionais, mas expressiva para uma editora regional. A capa anunciava, manuscrito póstumo que encerra a tetralogia Entrelaçamentos do Destino. O prefácio, escrito por Andrei, era um relato comovente sobre a avó, seu dom singular de enxergar os caminhos das pessoas e a magia que permeava suas palavras. Os leitores receberam a obra com entusiasmo. Críticos literários elogiaram o realismo mágico sutil, a profundidade psicológica e a habilidade de retratar a essência da alma humana com tamanha autenticidade. Um resenhista chegou a escrever, a autora criou uma protagonista tão verossímil que parece sair das páginas para a vida real. Viola lia aqueles comentários com um sorriso discreto. Poucos sabiam que ela era aquela mesma jovem da província que, entre perdas e descobertas, encontrara seu caminho. Só Andrei compreendia a ironia da situação. É a tua história, dizia ele. E agora, sem que ela soubesse, sua vida havia se tornado literatura. A vida nos surpreende, não é? Disse Vika, acariciando a barriga já arredondada. Apenas 1 ano havia se passado, e tantos frutos já brotavam daqueles sonhos. O Fundo de Ajuda a Idosos Solitários, criado por eles em parceria, tornará-se a razão de suas manhãs. As primeiras doações foram modestas, quase tímidas, mas tudo mudou após a publicação de Os Inéditos de Nina Borisovna, a coletânea de contos que Andrei resgatara dos rascunhos esquecidos no baú da avó. O dinheiro arrecadado com as vendas foi integralmente destinado à construção de uma nova ala no asilo. Acho que a vovó aprovaria, murmurou Andrei, envolvendo os ombros da esposa com um braço. Tenho certeza, confirmou Vika, sentindo um leve pontapé sob as costelas, como se a filha, que já sabiam se chamaria Nina, quisesse endossar aquelas palavras. Naquela noite, ao voltarem para casa, Vika dirigiu-se à estante e retirou a velha pasta de couro. Durante meses evitara folhear as páginas que supostamente descreviam seu futuro. Agora, porém, a curiosidade era apenas um eco distante. Será que está escrito algo sobre nós? Sobre a Nina, sobre o fundo? Perguntou mais para si mesma do que para Andrei. Ele tomou a pasta de suas mãos e a recolocou no lugar, com um gesto firme, mas carinhoso. Não precisamos saber. O que quer que esteja ali já não importa. Nós é que estamos escrevendo nossa história. E era verdade. Sua vida não seguia nenhum roteiro predeterminado. Era tecida a cada escolha, a cada gesto de amor, a cada desafio superado. Cada dia era uma página em branco, preenchida com risos e lágrimas, com pequenos triunfos e fracassos, com a textura áspera e doce da existência. Era o livro mais belo que poderiam criar, uma narrativa compartilhada, cujos fios se entrelaçavam com os de tantas outras vidas, as dos idosos que acolhiam, das famílias que ajudavam, das gerações que se cruzavam no tempo.
Aqueles fios invisíveis, mas resistentes, estendiam-se do passado ao futuro, costurando um padrão único, complexo e magnificamente humano. A caderneta de destinos permanecia na estante, simultaneamente lida e ignorada. Mas a vida real, essa sim, desdobrava-se além de qualquer profecia, livre e imprevisível, moldada por suas próprias mãos. E talvez essa fosse a maior magia, perceber que, no fim das contas, as páginas mais importantes jamais estavam escritas com antecedência. Elas eram criadas a cada instante, a cada respiro, a cada decisão de seguir em frente juntos.